Olá, queridos, aceite a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e tua família. Por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto e eu tenho a palavra de Deus para o teu nível espiritual, para que Deus venha abençoar a tua casa, tua vida e tua família. Hoje eu trago para você, lá no Bereshê, lá no livro do Gênesis, no capítulo 12, Gênesis, capítulo 12, que a palavra de Deus diz assim: o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Querido, essa passagem é uma passagem interessante. Deus olha para Abrão, ele não tinha mudado o nome dele ainda. Deus olha para Abrão e diz assim: Abrão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. O curioso dessa história é que Deus não dá um GPS para Abrão. Deus não escreve em um papel para ele. Deus não diz a localização para ele procurar em GPS, não. Muito pelo contrário. Deus só manda ele ir. Aí sabe o que Abraão faz? Abraão obedece. Só que nesse obedecer, Abraão leva o seu sobrinho chamado Ló. A promessa não era para Abraão. Por que ele foi chamar o sobrinho? Querido, tem situações na nossa vida que nós temos que ouvir a voz de Deus, colocar em prática e não levar ninguém de carona. A promessa foi feita para Abraão, não para Ló. Mas Adão, por bondade, leva seu sobrinho Ló. Aí quando chega em determinado local, Abraão avista uma terra verde, uns pastos verdinho, e do outro lado só planície. E manda que Ló o escolhe. E Ló escolhe as terras verdes, os campos verdes, e deixa Abraão na planície. Porque Deus diz para Abraão ir, que lá ia fazer uma grande nação com ele. Sabe o que é que eu entendo com essa palavra, querido? Quando eu escuto a voz do Senhor, quando eu escuto a voz de Deus e coloco em prática, não tem nada que dá errado na minha vida. Não tem como dar errado, porque eu ouvi a voz de Deus. Tem pessoas ouvindo vozes aí, achando que é a voz de Deus. A voz de Deus, querido, ela é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. Quando eu ouço a voz de Deus, como fez o jovem Samuel, a Bíblia diz que Samuel estava dormindo, estava deitado quando ouviu a voz de Deus chamar pelo seu nome: Samuel, Samuel. Por 3 vezes Deus chamou a Samuel, até que Samuel entendeu que era a voz de Deus. Querido, há muitas vozes no nosso meio. Se você não tiver discernimento, você acha que é a voz de Deus. Mas a voz de Deus não traz confusão. A voz de Deus não te traz dores. A voz de Deus não acaba, não rebenta, não separa com a sua família. Cuidado com as vozes que você tem ouvido ao longo da sua vida achando que é Deus. Muitas das vezes o inimigo da nossa alma imita a voz de Deus, imita os mistérios de Deus para fazer com que eu e você fique confundido naquilo no qual Deus nos chamou. E a Bíblia vai nos dizer que Abraão dá ouvido à voz do Senhor e vai para uma terra onde Deus iria mostrar a ele. Querido, parente é bênção. Parente da gente é uma bênção. Mas tem situações
que não é para levar os parentes, não é para levar os amigos, não é para levar ninguém, é simplesmente ouvir e obedecer. Abraão ouviu, obedeceu, ainda levou seu sobrinho chamado Ló. Querido, tem bênção que é para você, tem bênção que foi feita exclusivamente só para você, não é para outra pessoa. Quem sabe que você está dando aquilo que Deus te deu para você cuidar, para você zelar, você está entregando na mão de outra pessoa. Cuidado com aquilo que você recebe de Deus e os outros querem compartilhar contigo, porque o que é seu, o que é dos outros é dos outros. E a Bíblia vai nos dizer que Abraão ouviu a voz do Senhor. E Abraão diz, e Deus diz assim, olha, e far-te-ei uma grande nação, abençoarei e te abençoarei, abençoar e te engrandecerei, e o meu nome, olha só, e o meu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Deus seja louvado. Essa chamada de Abraão, a gente vê que Abraão retruca com Deus, reclama com Deus. Como eu serei uma grande nação se eu não tenho um filho? E o que tem na minha casa é um herdeiro, que é o Eliezer a Damasceno. Sabe o que é que Deus faz? Deus prepara Sara, ainda não era Sara, era Sarai. Deus prepara Sarai para dele fazer uma grande nação. E quando Deus aparece para Sarai, Deus diz que ela ia engravidar. Ela dá uma gargalhada no rosto de Deus. Ela dá uma gargalhada duvidando de Deus. Sabe o que é que Deus faz? Deus faz com que ela se engravida e ali nasce uma grande nação chamada Isaac. Você conhece essa história, né? E de Isaac veio outras nações, aí foi vindo as nações, José, foi vindo Benjamim, enfim, foi uma família completa. Tudo através da obediência de Abraão. Quantas das vezes o Senhor pediu para que você saísse de determinado local, você está forçando barra para continuar aonde você não tem ouvido a voz de Deus. E Deus já te pediu para você sair. E Deus não quer que você continue nesse lugar e você continue insistindo. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão passando isso no seu ministério. Deus já usou profeta para dizer que o teu tempo já acabou, que está na hora de partir, está na hora de respirar novos ares. E você continua insistindo, porque o pastor é legal, porque a missionária é isso, porque a igreja é assim, querido. Porque quando Deus chama, Ele garante. Então, quando Deus chama Abrão, Deus falou que ia fazer uma grande nação, porque a palavra de Deus não cai por terra. Deus, quando cumpre, quando promete, Ele cumpre no que fala. A palavra de Deus nunca, jamais vai cair por terra. Passe o tempo que for, passe o tempo que passar, as promessas serão cumpridas uma a uma. Talvez não se cumpriu ainda, porque o que você ouviu não foi verdadeiramente a voz de Deus. Talvez o que você ouviu ao longo da tua vida não foi a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, porque é muito parecida a voz do inimigo. Se você não tiver discernimento, você está ouvindo a voz do diabo, achando que é a voz de Deus. A promessa foi feita para Abraão, para que ele largasse a sua casa, a sua parentela e a sua terra, e iria para um lugar onde Deus o mostraria. Imagina, querido, você está dentro da sua casa
e recebe uma palavra dessa vindo da parte de Deus, olha, larga a tua casa, larga a tua parentela, larga a tua família, larga isso. Será que você faria isso por amor à obra de Deus? Eu conheço homens e mulheres que largaram tudo. Você está falando com um que largou tudo do Rio de Janeiro para estar aqui para fazer uma grande obra. Porque desde o momento que eu dei ouvido à voz de Deus, a obra começou a ser feita na minha vida. Porque enquanto eu estava preso em 4 paredes, na igreja, a obra era só concluída naquele pedacinho de lugar. Então, quando Deus abriu o meu entendimento, e eu entendi que era a voz de Deus, eu fui, eu estou e eu estou fazendo uma grande obra. Aleluia! Deus seja louvado. Então a promessa foi feita para Abraão. Sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. As pessoas hoje estão indo em direção oposta. Deus ordenou para que vá por aqui, aqui. As pessoas estão indo para a direção oposta. Ah, não, porque lá está melhor. Ah, porque lá é centro. Porque lá não é roça. Porque lá não tem lama. Querido, quando Deus garante, Ele te faz prosperar em qualquer lugar. Em qualquer lugar que você colocar a planta dos teus pés, colocar as tuas mãos, o lugar vai ser abençoado. Abraão não foi para as Campinas Verdes. Abraão foi por meio de um deserto, onde só tinha pedra. E lá o Senhor fez Abraão prosperar. Talvez o que falta na minha, talvez o que falta na tua vida, é tomar decisões certas, é tomar o rumo certo que tem que ser feito da maneira que Deus quer. Às vezes estamos perecendo, estamos gemendo, estamos sofrendo na obra de Deus, porque a gente escuta muitas vozes, mas quando a verdadeira voz, que é a de Deus, fala comigo e fala contigo, a gente não quer obedecer. Porque obedecer, meu querido, olha para cá, obedecer é melhor do que você sacrificar. E você tem sacrificado a sua casa, tem sacrificado a sua família, tem sacrificado quem está em tua volta, porque você não dá ouvido à voz do Deus verdadeiro, à voz de Deus que fala: larga, sai, para. E você continua insistindo. Vê todo mundo prosperando, vê a igreja dos outros enchendo, e você está do mesmo jeito, está como o povo do deserto, dando volta, rodando em círculo. Aprenda a dar ouvido à voz de Deus, porque naquilo que eu dou ouvido, meu querido, ela vai entrar no meu ouvido, vai vir para o meu coração, e a minha boca vai falar, porque a palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Enche o teu coração nessa tarde, nesse dia, nessa noite de hoje, de alegria, para transmitir alegria. Enche teu coração de salvação, para que as pessoas ouçam a tua pregação e sejam salvos. Porque a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Não adianta só estar dentro da igreja, você tem que ser a igreja. Não adianta só ir, você tem que fazer. Aleluia! Quando Abraão deu ouvido à voz do Senhor, Deus o fez prosperar. E assim partiu Abraão com o Senhor, como lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E Abraão, de idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Imagina, com 75 anos, saiu em busca dos seus sonhos, saiu em busca da promessa. Olha, 75 anos, como é que pode um senhor, um idoso de 75 anos, ouviu a voz de Deus, e você com 15, 20, 30 anos, está nem aí para dar ouvido? Abraão, com 75 anos, deu ouvido à voz de Deus. Sabe o que eu lembro? Lucas capítulo 2, versículo 25. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no verso 25, a gente vê Simeão e a sacerdotisa Ana, que todos os dias ia para o templo
orar pela redenção. Todos os dias ia orar para ter com Jesus, para ver quem era Jesus, para ver o nascimento de Jesus. Até que Maria e José aparecem com Jesus no colo e apresenta a Simeão. Aí Simeão olha para Jesus e diz assim: olha, agora despede esse moço em paz, aleluia, porque a promessa foi cumprida na vida de Simeão, porque ele esperou o tempo da redenção. Abraão foi atrás da sua promessa, no qual o Senhor mandou ele ir sem endereço, sem GPS, sem carta escrita, sem nada. Ele simplesmente obedeceu, porque quando eu obedeço, meu querido, tem coisa que é para dar errado, mas através de eu obedecer, Deus faz dar tudo certo. Porque o mundo hoje está um negócio de ABCD, que você precisa isso aqui, é pauta, mas você não precisa de muita coisa não, querido. Você precisa simplesmente de obedecer. A palavra foi direcionada a Abraão: sai da tua casa, da tua terra, sai da casa. Abraão era o braço direito do pai dele, chamado Terá. Terá era construtor, era fabricante de ídolos. O pai de Abraão era idólatra, fabricava ídolos. Abraão estava lá fazendo ídolos quando ouviu a voz de Deus: olha, sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela. Saiu da casa, saiu da terra, do local onde ele morava, e saiu da casa, da terra e da parentela. Casa, terra e parentela, em busca daquilo que os olhos não tinham visto, mas tinham ouvido, que era a promessa de Deus. Porque quando Deus garante, quando Deus promete, tenha certeza que irá se cumprir na sua vida. Depois que Abraão chega nesta terra, a vida de Abraão mudou. Abraão começou a prosperar. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a sua semente darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Viu? A promessa que Deus fez com Abraão, que a semente dele ia vir com toda a força, como foi o Isaac. Eu não sei o que você está esperando para a tua promessa se cumprir. Eu não sei qual é a causa que está te fazendo parar e você se estacionou, que você não vai, porque está com medo de não se cumprir. Ei, olha para cá. Foi o Senhor que prometeu? Se for o Senhor, vai, que Ele garante. Se for o Senhor que prometeu essa promessa de você se engravidar, de você ser feliz, de você prosperar, pode ter certeza que Deus vai mudar céu e terra a teu favor para que a promessa se cumpra. Porque a palavra do Senhor, terra, ela não vai cair. Ela vai e ela vai produzir fruto no qual está sendo mandado. Acreditamos nos políticos, acreditamos nos homens, acreditamos em mulheres, acreditamos em tantas pessoas. Mas quando Deus faz uma promessa, muitas das vezes, achamos que a promessa vai cair por terra, achamos que a promessa está demorando. Ei, tudo tem seu tempo determinado. Às vezes a promessa não se cumpriu ainda, porque está fora do tempo de Deus. Porque no tempo de Deus não tem como dar errado. No tempo de Deus, vai florescer. No tempo de Deus, vai prosperar. No tempo de Deus, você vai ver aquilo no qual o Senhor prometeu na tua vida. Deus prometeu e Deus cumpre. O que aconteceu? Sarai engravidou e deu um filho chamado Isaac. Abraão tinha 100 anos de idade quando a promessa se cumpriu. 100 anos. Passou-se 25 anos
para a promessa se cumprir. Talvez você entrou ontem, já que é a promessa hoje que se cumpre. Tudo na nossa vida passa pelo tempo. E o tempo é uma prova que nós temos que ser aprovado pelo tempo. O tempo é um teste. O tempo vai fazer com que ou você esqueça, ou você lembra, ou você parte para cima. Porque não pode ficar no meio. Porque com Deus não existe meio termo. É sim, sim ou não, não. Ou você pega a promessa, ou você vai se perder com essa promessa. Abraão pegou a promessa. A esposa de Abraão, chamada Sarai, riu na cara de Deus. Como é que pode você velha ter filho? Mas Deus cumpriu. Deus falou e Deus cumpriu, dando ela sorriso, que quer dizer Isaac. O nome de Isaac no original quer dizer sorriso. Eu não sei quanto tempo você está esperando uma promessa. Quanto tempo você está esperando uma promessa? Se estiver esperando essa promessa no tempo de Deus, se estiver esperando essa promessa no tempo de Deus, pode ter certeza que Ele já assinou. Só está aguardando o tempo. O tempo de Deus não é o meu tempo. E o teu tempo não é o tempo de Deus. Temos que ficar no tempo chamado Kairos, que é no tempo de Deus. Não no tempo Cronos, que é cronometrado por mim e por você. Quando eu recebo o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, no momento certo, na hora certa, tudo acontece. Agora, quando eu pego o tempo Cronos, que é cronometrado, eu fico ansioso. Eu não como, eu não bebo, eu não durmo. Tudo esperando esse tempo para chegar, para que a promessa se cumpra. Mas o meu tempo não é o tempo de Deus. Então fique com o tempo de Deus, que as suas promessas vão se cumprir. E depois que a promessa cumprir, pode ter certeza, você só vai olhar para o céu e falar: Senhor, muito obrigado, porque eu esperei o seu tempo. Querido, eu quero orar por você. Mas antes de orar, eu queria que você compartilhasse esse canal. Temos mais de 90 vídeos para o teu elevo espiritual. São mais de 90 vídeos. Tem vídeo de tudo que você imaginar. O Senhor nos dá inspiração para gravar esses vídeos. Então, se inscreva nesse canal, Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Todos os dias tem vídeos novos para você. Compartilhar, se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu joinha. Chama a tua família para ouvir, que Deus vai edificar a tua casa, a tua vida e a tua família. Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, graças te damos, Senhor, porque estamos vivendo debaixo da tua promessa. E a tua promessa é: vinde bendito do meu Pai para o gozo eterno, que está preparado desde a fundação do mundo. A tua promessa, Senhor, é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. A tua promessa, Senhor, é que não vai cair por terra. Eu tenho certeza, meu Pai, que a tua promessa não vai cair por terra, meu Deus. Então que o Senhor possa estar cumprindo tudo aquilo que o Senhor prometeu. Tudo aquilo que o Senhor prometeu na minha vida, tudo aquilo que o Senhor prometeu na minha casa, tudo aquilo que o Senhor prometeu na minha família, Senhor, há de se cumprir. Meu Deus, fica conosco num dia chamado hoje, porque assim nós oramos e já te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Querido, fiquem todos com Deus. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus venha abençoar a tua casa e a tua família. Compartilha esse canal aí. Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Amém? Faça assim. Que o grande amor de Deus Pai, a comunhão do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja na vida de todos que aguardam a vinda do Senhor e todos vitoriosos que estão esperando a promessa. Diga amém. E graças a Deus. Querido, fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos.